Com o tempo e o costume, aprendi a preferir viagens diurnas e cidades que têm o aeroporto afastado, onde é necessário atravessar campos para chegar ao centro, ou então cidades que têm o aeroporto à beira-mar e uma brisa iluminada acompanha o viajante. Não há muitas cidades assim, e nem sempre posso escolher o destino. A escolha, então, reduz minha preferência a uma coisa íntima e esperançosa. Cabe mais à sorte que ao desejo. E, além do mais, o trabalho está onde estiver e é preciso correr atrás. Sou o segundo lugar na lista dos melhores vendedores da região Sudeste. Consegui isso em bem pouco tempo e sei que algum dia serei o melhor de todo o território nacional. Tenho ainda a sorte de, volta e meia, ser mandado, como hoje, a algum país vizinho. Com o tempo e o costume, aprendi a detestar aeroportos, mesmo os que antes eram meus favoritos, e odiar a tensão suave e insistente que paira sobre todas as filas de embarque. Lá dentro do avião, a coisa muda de figura. Tenho todos os truques para me acomodar do melhor modo possível e meu senso de observador agudo me permite indagações interessantíssimas ao longo de cada voo. Pegue, por exemplo, os voos curtos de menos de 1 hora. Não tem erro. Os passageiros que escolhem entre as filas 12 e 16, como eu, dividem-se de maneira absolutamente nítida. Os que se sentam no assento do meio, estamos falando, é claro, desses aviões que têm 2 fileiras de 3 assentos em cada lado do corredor, bem, os que escolhem o assento do meio são os que, nos voos de fim de tarde, pedem alguma bebida alcoólica. Os da janela e do corredor ficam, em pelo menos 84% das vezes, tomando refrigerantes. São pouquíssimas as mulheres que pedem uísque, e todas elas fumam. Homens de barba tomam cerveja ou Campari. Hoje, porém, tem um voo um pouco mais longo pela frente. São 2 horas e meia, sem escalas, até a capital de um país vizinho. O horário do voo é ingrato, 8h05 da manhã. Mas, com o tempo e o costume, você acaba assimilando qualquer horário. Chego ao aeroporto às 6h10 e não há fila no balcão de embarque. Isso me traz uma irritação leve e imediata. Significa que eu podia ter dormido um pouco mais. Veja só, são 6h20, minha mala está despachada, meu cartão de embarque no bolso do paletá, fila 14, corredor direito, como corresponde, e não tenho rigorosamente nada a fazer até a hora de entrar no avião. Sinto um imbatível resto de sono. O aeroporto está quase vazio, o que significa que não tenho condições de exercer meu agudo senso de observação. Compro o jornal e vou até a cafeteria. 6h26 e encontro Jorge, de terno azul claro e óculos escuros sem nenhuma função prática dentro do saguão do aeroporto, a não ser ocultar eventuais olhos de ressaca. Jorge me cumprimenta com um sorriso que irremediavelmente se transforma num curto bocejo. Sentamos lado a lado no balcão, passo para ele as páginas da seção de economia, abro a seção de esportes. Jorge pergunta: você costuma chegar sempre tão antes da hora do voo? Não, é que me distraí, resmungo. Jorge está indo para a mesma cidade que eu no mesmo voo, mas escolheu lugar na parte dos não fumantes. Gosto de Jorge, mas, na verdade, não consigo de jeito nenhum gostar de alguém às 6h30 da manhã, depois de 5 parcas horas de sono. Além disso,
Prefiro sempre viajar sozinho. Conversar com alguém atrapalha meu agudo senso de observação, a não ser, claro, que seja alguém que acabei de conhecer ali mesmo no avião. São 6h38 e penso que encontrar Jorge foi um bom sinal. Na verdade, cada vez que estou mal-humorado e com invencível resto de sono, acho qualquer coisa um bom sinal. Tenho observado isso ultimamente. São 7h20. Peço a conta enquanto Jorge apura o resto do segundo café. Esse é um aeroporto especialmente irritante. Tudo está a quilômetros de distância no final de corredores largos, longos, claros e inexplicáveis. Estamos no meio de um desses corredores quando nosso voo é anunciado pela primeira vez. Agora o movimento começa a aumentar e seria a hora ideal para ficar sentado observando cuidadosamente as pessoas, verificar hábitos, anotar tiques e truques. Já percorremos uma distância parecida à extensão da Grande Muralha da China e ainda falta outro tanto até a entrada G3 que nos levará ao nosso avião. Minha atenção é desviada para uma moça que caminha alguns metros à nossa frente. A moça veste calças pretas, um blusão de inverno e usa um chapéu de aba mole. Debaixo do chapéu, os cabelos da moça, presos por um laço de fita, escorrem até o meio das costas. A moça caminha com calma, levando uma bolsa de tecido verde pendurado no ombro direito. A moça caminha para outra ala do aeroporto, onde estão os balcões de reservas. Gostaria de saber o que faz uma pessoa às 7h25 da manhã indo fazer reserva no aeroporto, em vez de cuidar disso por telefone. Reparo a silhueta que caminha à nossa frente e, de repente, meu agudíssimo senso de observação dispara todos os gatilhos da minha memória. Conheço esse andar. Conheço essa moça. Não pode ser, murmuro. O que? Pergunta Jorge. Ela. Ela quem? Apresso o passo até chegar ao lado da moça, toco com cuidado o seu ombro. Ela vira o rosto e faz um ar de espanto que dura frações de segundo antes de abrir um sorriso. Aquele, o mesmo. Jorge para ao nosso lado enquanto abraço a moça, dizendo coisas criativas e imaginosas como: meu Deus, você aqui. Vou indo na frente, diz Jorge, eu nem olho para ele. 1 ano, ela diz finalmente. 1 ano. Você está bem, afirmo. Você também, diz ela, e depois, com um sorriso. Rimou, viu só? Fico sem saber o que dizer e pergunto o que ela está fazendo. Acabo de chegar e resolvi aproveitar para confirmar meu voo desta noite. Ela conta para onde está indo. Observa que ela tem o direito a fazer uma escala na cidade para onde eu vou. Ela argumenta que teria de mudar toda a sua agenda. Eu insisto. É isso mesmo que eu estou dizendo. Mude a passagem, peça para fazer uma escala, fique comigo 2 ou 3 dias. A moça não diz nada. Fica olhando para mim, sorri de novo. Vamos, diga que sim, eu peço. Você vai perder seu voo, já fizeram a chamada final. Mas antes diga que sim, que você chega lá hoje à noite. Não preciso nem mudar o voo, é só pedir para fazer a escala, diz ela. Então, digo eu, meu voo sai às 8 da noite. Então, tenho que desmarcar compromissos, mudar um monte de coisas. Pois mude. Seria ótimo, diz ela com os olhos baixos. Por favor. Ela fica em silêncio e depois diz: você nunca me pediu nada assim, por favor. Estou pedindo. Por favor, por favor, por favor. Você vai perder seu voo. Então diga que hoje à noite você vai me encontrar. Vamos ver.
Hotel Continental fica na Avenida Beira-Mar, no fim da Bahia. Os motoristas de táxi conhecem, você vai gostar. O avião sai em 13 minutos. Antes de correr para a porta do embarque, fico olhando a moça que continua com os olhos baixos. Não nos despedimos, não nos tocamos, não dissemos mais nada. Agora estou entregando o cartão de embarque para o funcionário da companhia aérea que me diz, rápido, por favor. E eu me viro para olhar a moça. Ela continua onde estava e de longe faz um gesto com a mão. Sou o último a embarcar. A aeromoça que me recebe sorrindo tem uma plaquinha dourada com seu nome presa no uniforme. Chama-se Ana, com 2 N's, e parece mais jovem do que na verdade deve ser. Caminho pelo corredor até encontrar a poltrona 14D, corredor direito, e noto com certo alívio que não há ninguém na poltrona ao lado, a E, nem na F, a da janela. Gosto de variar durante o voo. Às vezes sento na poltrona da janela, olho a paisagem lá embaixo e depois retorno ao meu assento para pouco depois voltar para a janela. O café da manhã desta companhia tem croissant e boas geleias. Uma vez viajei na classe executiva e o café da manhã tinha cerejas e pequenas tortas de damasco. Mas não sinto nenhuma fome. O sono foi-se embora, fico só pensando na moça. Entre uma lembrança e outra, porém, decido que quando o café da manhã for servido, dedicarei especial atenção ao omelete. Há algum tempo cheguei a fazer uma cuidadosa análise dos cafés da manhã servidos por diversas companhias. E a omelete desta aqui era minha favorita. Depois deixei a análise de lado, mesmo porque raramente viajo tão cedo. Nos últimos tempos tenho me dedicado à análise dos jornais entregues a bordo. Não cheguei ainda a nenhuma conclusão, mas continuo estudando o assunto com o cuidado que ele merece. Certa vez li um livro escrito por uma norte-americana. O personagem do livro era autor de livros de viagem. Dava instruções sobre o que levar na bagagem, onde comer, essas coisas. Dava também algumas pistas para viajar de avião. Eram interessantes, mas muito superficiais. Tenho minhas próprias ideias a respeito e algum dia vou me dedicar a preparar um guia do viajante aéreo, com todos os truques aprendidos após muito exercer meu agudo senso de observação. O uso de óculos escuros a bordo, por exemplo, merece um capítulo detalhado. A escolha do lado de avião, de acordo com a rota e o horário, também é fundamental. Como conseguir ração dupla de sobremesa, o tipo de sapatos, conforme a duração do voo, enfim, tudo isso que ajuda a voar melhor e poder desfrutar cada minuto da viagem. Cheguei a fazer algumas anotações sobre como tentar fazer com que a aeromoça reconheça você no segundo encontro, mas tropecei na hora de estabelecer as bases para uma paixão aérea duradoura. Na verdade, me apaixonei por uma aeromoça da Braniff que fazia a rota Buenos Aires-Santiago do Chile. Chamava-se Patrícia e era mais bela que qualquer avião. Voamos juntos 8 vezes. Mas aí a Braniff fechou e perdi inteiramente a pista da aeromoça mais bonita dos ares. Pensando nisso tudo, mal pude apreciar o café da manhã, que realmente veio com croissant e geleia de framboesa, mas confirmei a excelência da omelete de queijo e o ponto exato do chá. E agora, após 1 hora de voo, vamos sentar na poltrona da janela para pensar na moça que acabo de encontrar no aeroporto. Se eu tivesse esquecido os óculos escuros em casa, a claridade da manhã aérea seria um incômodo. É fundamental registrar esse tipo de detalhe no livro que escreverei. Se eu não tivesse encontrado a moça no aeroporto, lembraria o que aconteceu há 1 ano
pouco mais, pouco menos. Foram 2 semanas passadas no hotel de uma praia estrangeira, e nosso quarto ficava na esquina, e havia uma varanda, e na tarde em que choveu ficamos na cama com a porta da varanda aberta, ouvindo o ruído da chuva, e eu disse a ela que via através da chuva como seriam os tempos de depois. E quando a chuva acabou, corremos para o súbito pôr do sol no mar e juramos que nunca mais seríamos felizes como naquele momento. E isso aconteceu há 1 ano, pouco mais, pouco menos, e na manhã seguinte ao dia da chuva eu fui embora e nunca mais vi a moça. Muitas vezes, nas noites em que não consigo dormir, pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse ido embora. Mas agora está na hora de voltar para minha poltrona 14D e fumar o último cigarro antes que comece os preparativos para o pouso. São 11h05 e decido fazer outro teste de observação. Ficarei aqui sentado esperando todo mundo desembarcar. As pessoas passam e me olham, reparam que continuo com cinto de segurança. Faço força para tirar qualquer expressão do meu rosto enquanto observo as pessoas. Fico simplesmente sentado encarando o encosto da poltrona à minha frente. Faço que não vejo que lá na frente Jorge me faz sinais do corredor. Quando desembarca o último passageiro, a aeromoça Ana chega com ar de cautela e pergunta se está tudo bem. Continuo impassível. Ela repete a pergunta. Então dou um salto e me dirijo com passos apressados para a porta. Ela faz ar de susto e se afasta para me dar passagem. Lá da porta, viro, digo em voz alta: Bom dia, obrigado. A caminho da esteira de bagagem, não consigo chegar a nenhuma conclusão sobre o resultado da minha experiência. Decido agora que são 11h26 e já passei pelo guichê dos passaportes e acabo de pegar a minha mala e ver que Jorge está na fila da alfândega, de onde me faz novos sinais que respondo com um aceno certamente enigmático. Fazer, então, decido nova experiência. Farei cara de suspeito. Nenhum gesto, nenhum movimento. Apenas carregarei na minha melhor expressão de sujeito altamente suspeito. São 11h38 e devo assumir meu fracasso mais total. Apertei o botão da lâmpada que indica os que devem e os que não devem submeter sua bagagem ao crivo dos fiscais, caprichei na expressão de suspeito imperdoável e a luz verde acendeu, indicando o caminho livre. Vi Jorge tendo sua mala impecavelmente vasculhada e de longe me despedi, fazendo gestos enérgicos de que nos falaríamos por telefone. Ele disse qualquer coisa que não ouvi. Agora estou no banco de trás de um táxi grande e amarelo, sustento minha expressão de suspeito número 1, mas quando o carro chega na Avenida Beira-Mar, peço ao motorista, com cordialidade, que diminua um pouco a velocidade para que eu sinta a maresia. Chego ao quarto do hotel quando o relógio da recepção marca 12h15. Peço um quarto num andar alto, com varanda e cama de casal de frente para a Bahia. Demora exatos 20 minutos para arrumar minhas roupas no armário e na cômoda do quarto, observar que a vista é realmente fenomenal, tomar um banho rápido e me preparar para o almoço marcado para 13h, dali a pouco. Tentarei apressar todos os meus assuntos para ter tempo livre amanhã e depois, quando a moça estará comigo. Penso pela primeira vez no que será uma série de pensamentos iguais ao longo da tarde, que a vida é cheia de surpresas e que o mundo tem lá as suas coisas. Faltam 8:55, estou morrendo de fome. Apanho na recepção do hotel as chaves do 1614. Nenhum recado, é claro. Em 3 horas, no máximo, ele estará aqui. Estou exausto.
Decido. Banho, sanduíche, cerveja gelada. Quando ela chegar, peço o jantar. Quero o jantar servido na mesinha da varanda, sobre as sombras e as luzes da Bahia. Decido. Barba, sanduíche, cerveja, então banho na banheira, morno, imenso, no mínimo 1 hora, a água sendo renovada a cada tanto. Decido, junto com o sanduíche e a cerveja, pedir um maço de cigarros e o jornal da tarde. Acostumei-me a aceitar com calma a ideia de dormir vestido quando estou em algum hotel depois de um dia exaustivo de trabalho. Mas hoje nem pensar. São 10h30, vejo na televisão um filme chamado The Hanging Tree, com Gary Cooper e Maria Schell. Gary Cooper é médico e trapaceia no carteado. Maria Schell é enfermeira e cega. Há ainda o marido carrasco e muito tiro e muita pancadaria. Faltam 8:11, mudo de canal à procura de algum noticiário. Não encontro nenhum. Volto a Gary Cooper. Meu fiadíssimo senso de análise indica que enfermeira cega é um dos maiores absurdos da história do cinema. Meu acelerado sentido de atração pelo riso faz com que eu aposte comigo mesmo que Gary Cooper terminará sendo enforcado por todas as trapaças que fez no pôquer nos últimos 5 minutos. Mas não me animo a apostar comigo mesmo se Maria Schell vai ou não recuperar a visão. O som do telefone é como um par de agulhas sendo cravados nos 2 lados da minha cabeça. Antes de atender, vejo que eu dormi com a televisão ligada. Já não há mais Gary Cooper, apenas a tela em um chuvisco luminoso e que faltam 10:50 da manhã. Enfim, murmuro ao atender. Do outro lado da linha, e por cima de um ruído de fundo formado por muitas vozes e alguns risos, ouço Jorge. Pois é, enfim, você não me disse em que hotel ia ficar. Passei horas ligando para todos os hotéis da cidade. Você não sabe o que aconteceu. Não, Jorge, não sei. Interrompo zonzo de sono e irritado pela euforia da sua voz. Estou aqui embaixo, no cassino do seu hotel. E sabe da melhor? Acabo de acertar 2 plenos em seguida. O 15, velho, o 15. 2 vezes, acredita? Em seguida, 2 vezes. Ah, eu sabia. Quando encontrei você no aeroporto hoje de manhã, pensei, é um bom sinal. Você está ouvindo? Que sorte, Jorge. Que bom, digo, e desligo. Mergulho no sono aos poucos, estendido, vestido na cama, e no lento mergulho vejo a moça e o pôr do sol numa praia estrangeira, e vou mergulhando e sinto que cumpri a promessa de nunca mais ser tão feliz.